Viva! Temos connosco o Pedro Mendonça, candidato do Partido Livre pelo Distrito de Santarém. O Pedro Mendonça tem 51 anos, reside no Cartacho, onde já foi autarca. Foi membro da direção do Partido Livre de 2015 a 2022 e com o porta-voz de 2020 a 2022. É formado em Relações Internacionais, trabalhou no Teatro da Trindade, foi diretor artístico do Centro Cultural do Cartacho e assessor do diretor do Teatro Nacional Dona Maria II. Foi também assessor do Ministro da Cultura, coordenador da Fundação Inatel de Comunicação, onde atualmente coordena a área da cultura no Distrito de Santarém. Feita esta breve apresentação, boa tarde, Pedro. Perguntar o que é que o leva a aceitar ser candidato do LIVRE nestas eleições aqui pelo Distrito de Santarém? Boa tarde, João. É um prazer conversar consigo, como sabe. Eu não aceitei um convite, eu candidatei-me. No LIVRE, os membros das listas não são convidados. Candidatam-se a primárias abertas, onde qualquer cidadão se pode candidatar, desde que concorde com os nossos princípios, obviamente, e qualquer cidadão pode votar na ordenação das listas. Não é uma coisa como nos Estados Unidos, de uns contra os outros, não é? Ordenamos as listas. E, desde que concorde com com a nossa carta de ética e com os nossos princípios, qualquer cidadão o fez. Eu, dado o meu histórico, sou uma pessoa que gosta de intervir civicamente e gosto de tentar ajudar o máximo possível, nomeadamente a minha região, o meu distrito e a minha terra. E por isso me candidatei. Vivemos num momento em que, para pessoas como eu, ficar em casa no sofá a resmungar já não é suficiente. E foi essa a minha motivação, foi acreditar que o Distrito de Santarém e Portugal, porque se for eleito ou quando for eleito, serei deputado da nação e não só do Distrito, merecem mais, melhor, com mais bom senso e procurando uma vida melhor para os que cá estão, para os que vêm e sem nunca esquecer daqueles que são mais velhos que nós e que fizeram o país para que nós hoje aqui possamos estar à conversa em liberdade. Eu perguntava, sendo embora um deputado da nação, é eleito aqui pelo Distrito de Santarém, e nessa medida perguntar-lhe quais são as prioridades do LIVRE aqui para o Distrito de Santarém. São E várias. obviamente que elas se devem entrelaçar com as prioridades também para o país, não é? Claro, obviamente, são várias, até porque eu candidatei-me por Santarém porque é o meu distrito, é a minha terra e, portanto, mesmo sendo deputado da nação, será pelo nosso distrito que tentarei sempre puxar mais. O nosso distrito tem uma localização geográfica que lhe dá a fraqueza e lhe dá a oportunidade. Por um lado, estamos muito perto da capital e, portanto, é daí a fraqueza e a oportunidade. É a fraqueza porquê? Porque estamos sempre no, na fronteira, não é? Parece que se esquecem de nós, provavelmente aqui a malta da Lesíria, mas é uma oportunidade, porque estamos perto do centro onde tudo acontece e onde existe trabalho. E, portanto, a minha prioridade, por exemplo, aqui para a Alzíria, passa pelos transportes públicos, para que seja possível as pessoas viverem em Santarém, viverem em Almeirim, viverem aqui na minha terra, no Cartacho, e poderem deslocar-se para o trabalho de uma forma digna, mas de uma forma também o mais barata possível. Eu peço desculpa a quem está a ouvir, mas eu tenho aqui um gato que está a tentar aparecer na imagem. Olhem, se o virem, vão gostar tanto dele como eu, é mesmo assim. Estas coisas são mesmo assim. Portanto, eu aposto muito, nomeadamente na ferrovia, no eixo central, não é? No eixo que pode levar a sítios onde já há emprego e, portanto, onde ele existe, nós temos que ter a oportunidade de ir até lá e voltar para as nossas casas sem ter que sair das nossas terras, das nossas comunidades, e aposto também nas aldeias, ou seja, na ligação dos centros mais rurais à capital distrito, às capitais de concelho, a mobilidade. Eu acho que no Distrito de Santarém, aí na Lesíria e no Médio Tejo, nós temos um problema de somos dependentes do carro, muitos de nós não por vontade própria,
mas porque não existe alternativa. O segundo eixo Só para, que... para perceber, o Pedro mora no Cartaxo e neste momento trabalha em Santarém. Eu Como neste é que faz momento... há bons transportes? Não, não há. Até se podia vir de comboio quase, não é? E apanhava-se ali em Exatamente. Santana, penso eu, não? Exatamente. E Não, não vinha-se há. até, mas não há. Não há, não há. Há uma coisa extraordinária que é a minha casa está a 3 quilómetros da estação de caminho de ferro. Mas é pelo campo, e pelo campo todos nós sabemos que à noite ou muito manhãzinha andar em estradas sem passeios é complicado. Mas não há transportes depois da minha terra para a estação de caminho de ferro. E, portanto, e os transportes depois da estação de Santarém cá para cima também não estão ligados aos meus horários. Eu, como sou um bocadinho workaholic, também trabalho em Lisboa e também tenho esse problema. Agora, claro, em Lisboa já levo o carro até à estação e vou de comboio, porque é um absurdo andar de carro em Lisboa, perdia muito mais horas e muito mais. Para Santarém vou de carro. Os autocarros também não servem os meus horários laborais. Tenho o problema das férias, quando existem as férias escolares, parece que o resto da população deixa de existir e, portanto, tudo isto tem que ser repensado. Eu não falo numa revolução urbana, de mobilidade como no século XX, não é? Temos que reinventar. Eu acredito que os autarcas do Cartaxo tinham todo o gosto em arranjar uma deslocação do centro da Sete Conselho para Basta, Sete Conselho para já, não é? Para os comboios, mas os autocarros grandes são caros, são poluentes, têm muita manutenção, portanto, podem ser mini autocarros elétricos. Temos que pensar na poluição também. Podem ser acordos com taxistas, podem ser acordos com empresas que tenham pequenas carrinhas. Tudo isto tem que ser repensado, porque não é sustentável. Eu tenho colegas meus que quase que trabalham para pagar a contribuição para a sua reforma, porque o que gastam em transportes, o que gastam para ir trabalhar, pouco ou nada sobra depois do salário, e esta é a realidade. E portanto as pessoas, eu ainda no outro dia estava a falar com uma colega minha e ela disse-me, não, eu mantenho-me aqui a trabalhar porque eu quero ter uma reforma quando chegar a mais velha. E são estes descontos que me fazem vir trabalhar, não é o salário chegar-me ao fim do mês, porque não chega. Pronto. E, portanto, todas estas medidas de transportes públicos, como outras que falaremos mais à frente, são também medidas anti-inflacionistas, em que nós não podemos controlar a inflação de uma forma geral, mas podemos controlar o efeito que a inflação tem nos nossos bolsos, não é? E, portanto, o transporte público de qualidade, não estamos a falar. Nós costumamos dizer no livro que o país que temos não é inimigo do país que queremos. E, portanto, estamos a partir de um ponto deste ponto de partida. E o caminho tem que ser a partir daqui. E o caminho, neste caso, tem que ser melhorar os transportes públicos. Agora, é claro, quem aposta na rodovia, quem aposta no mais do mesmo, no século XX, não tem qualquer interesse nenhum. E diz assim: ninguém procura os transportes públicos e é essa a razão porque não há aposta. Ora, ninguém procura os transportes públicos porque os transportes públicos são caros. E por isso é que avançamos com o passo ferroviário nacional, Foi que uma permite. medida que o LIVRE conseguiu, uma proposta que o LIVRE conseguiu fazer Exatamente. aprovar na Assembleia da República recentemente. Exatamente. Exatamente. Começámos com 100. Primeira que nada, a primeira resposta que nos foi dada pelo governo do Partido Socialista foi: é impossível. Não há material circulante, não há comboios que cheguem, a procura pode ser exponencial, ah, mas acabaram por ceder 100 comboios. Este ano já vão ser 250 comboios no fim deste primeiro semestre. Para o ano, com o livre reforçado, que é assim que vimos o nosso crescimento, queremos fazer chegar isto a todos os comboios que têm contrato de serviço público com o governo. Não é? Porque, por exemplo, neste momento, Como é que um funciona este cidadão passe? tomar. Como é que Diga, funciona diga. como é que funciona este passe? Este passo funciona de uma forma muito simples. Vai-se às bilheteiras da CP, compra-se o passe nacional ferroviário
49 euros, e é possível ir de Tomar, por exemplo, falando aqui do distrito, de Tomar a Lisboa, ir e vir, as vezes que forem necessárias, por 49 euros. Ora, eu não tenho aqui as contas, não tenho aqui as cábulas, mas isto foi uma revolução nas carteiras de algumas pessoas e de algumas famílias que tinham que fazer este trajeto para trabalhar. Em Troncamento de Lisboa, nós sabemos que existem milhares de pessoas que fazem este trajeto. Houve aqui uma poupança mensal de dezenas de euros. E quando me dizem, dezenas de euros, os que me dizem dezenas de euros é porque dezenas de euros não lhes fazem falta a eles. Mas o que é certo é que numa família média portuguesa, dezenas de euros no marido e dezenas de euros na mulher já faz toda a diferença. Daqui, nós sabemos que isto não é suficiente. Nós sabemos que isto não é suficiente, porque depois chegamos à cidade grande, não é? Estamos a falar de Lisboa, por exemplo, e ainda temos o outro passo para andar de metro e carris e Que são mais 40 são euros, não mais é? 40, exatamente. Ora, o nosso objetivo, e é isso que temos vindo a negociar com o governo e com o próximo que aí virá, acreditamos que a ideia já se implementou, é um passe intermodal, em que seja possível apanhar o autocarro, o comboio, o metro, tudo dentro do mesmo passe. Aí o valor está por negociar, como é óbvio, mas a ideia é ser confortável, barato e mais eficaz as pessoas deslocarem-se em transportes públicos. Isto é bom para o presente e isto é bom para o futuro. E são ideias simples que são transformadoras, na minha opinião. E este tipo de ideias são prioritárias para o distrito. Da mesma forma que a saúde é prioritária para o distrito. Eu acho que todos nós sentimos que nos últimos anos, com exceção dos anos da Troika, o acesso à saúde está pior. Os trabalhadores da saúde têm dificuldade em vir trabalhar para a Alzíria, por exemplo, devido aos preços da habitação. Há menos médicos. Ou podem haver mais, mas vão e vêm e não há um acompanhamento. Eu, nos últimos 2 anos, já tive 4 médicos de família. E o médico de família devia conhecer o meu historial. E normalmente são jovens que me dizem eu tenho que ir para mais longe ainda, porque o ordenado que ganho não me permite já pagar a renda de casa no cartaz. E, portanto, esta proximidade, que é essencial nos centros de saúde, chamem-lhe o que quiserem, unidades de saúde familiar, para mim são centros de saúde, porque acho que é assim que as pessoas entendem, e eu também. Nós temos que chegar ao médico que conhecemos, que conhece os nossos problemas de saúde, porque é com a proximidade e a confiança entre médico, enfermeiros, portanto, todos os trabalhadores de saúde, é com essa confiança que nós, primeiro, perdemos o medo de alguma doença que apanhamos, acreditamos que quem está a falar connosco conhece o que nós sofremos, e é esta proximidade que humaniza também a saúde, porque uns hospitais não podem ser e não devem ser depósitos, fábricas de pessoas, de comprimidos, de tudo isso. Há experiências, por exemplo, em certas zonas do país, em que os séniores não precisam de se deslocar aos hospitais, por exemplo, em pós-operatórios para fazer pensos, por exemplo, de coisas tão simples que chegam para fazer um penso, apanham uma bactéria e infelizmente muitos deles não resistem às bactérias cada vez mais resistentes hospitalares. E, por exemplo, há carrinhas no norte que vão de terra em terra à casa das pessoas e fazem o penso. E eu ouvi uma reportagem muito interessante de um colega seu da TSF, passa publicidade, até porque são os heróis que estão a trabalhar de borla, a nosso favor, a favor de estarmos informados, em que havia um senhor de 80 e poucos anos que disse: Eu não me sinto doente. Eu fui tirar, não interessa o quê, não me lembro, lembro-me, mas é a vida do homem. Fui tirar não sei o quê, preciso que me façam o penso durante não sei quantos meses, e as senhoras vêm cá e fazem-me o penso. Uma jovem que teve uma operação ao apêndice, porque é que depois fica a fazer o pós-operatório no hospital se pode estar em casa com os pais ou os avós
ou o marido ou a mulher, a tratar. Esta humanização e esta proximidade da saúde é essencial e tem que se testar, porque isto passa por testes, não é? Não tenho a pretensão de inventar a roda, não é? Passa por testes. E, portanto, tem que se testar estas novas modalidades da saúde chegar ao cidadão e não do cidadão chegar à saúde. E aí entra também a saúde mental. É muito importante a aposta na saúde mental, não só no nosso distrito, como em outros. O terceiro vetor, se me permite, João, é não haver uma visão estratégica do que queremos para o Rio Tejo. E essa visão estratégica tem que ser encontrada em conjunto. Eu não acredito e nunca acreditei em homens providenciais, em Dom Sebastião, em sebastianistas, em nada disso. O país tem que ser construído com a base no diálogo, com todos juntos, porque eu sei que vivemos tempos em que aqueles que se dizem patriotas à boca cheia, de uma forma de baboseira, entre aspas, espero não estar a ofender ninguém, andam com a pátria na mão, na boca, mas o que querem mesmo é pôr famílias contra famílias, estragar jantares de Natal, pôr-nos com medo de falar política no nosso local de trabalho. E nós já vimos isso no Brasil, nós já vimos isso nos Estados Unidos de Trump, nós vimos isso na Hungria. Nós não acreditamos que o ódio resolva, por exemplo, os problemas do Tejo. Nós não acreditamos que o ódio resolva o problema da saúde. Nós acreditamos que o amor e o diálogo entre as pessoas que estão numa comunidade conseguem mais. Porque se eu não tiver medo de falar consigo e se eu não tiver medo de vir daí uma ofensa, mas vir daí Pedro não está a pensar bem porque ainda tem este ponto ou aquele, nós chegamos juntos mais facilmente a uma melhor medida. E, portanto, quem ama o seu país, quem ama Portugal, quem ama o nosso distrito, não pode querer pôr-nos uns contra os outros. Este é o momento de nós estarmos juntos com as nossas diferenças. A democracia vive das diferenças. Porque se fôssemos todos iguais, era porque era uma imposição. E isso são o que as ditaduras são. E já agora aproveito também para dizer que quem vem limpar, ou quem diz que quer vir, ou quem pensa que o país é uma cozinha mal arrumada, engana-se. Porque o sistema mais corrupto que a história conheceu até hoje são as ditaduras. As ditaduras são por si o sinónimo da corrupção. A democracia é imperfeita? É. Os políticos são imperfeitos? São. Eu sou imperfeito? Sou. Todos os homens e mulheres são imperfeitos. Mas é melhor isso do que vivermos sobre um jugo em que um irmão deixa de falar a outro irmão, em que a família não dialoga, em que há o medo e há a corrupção generalizada. Pensemos no Estado Novo. Havia os monopólios, não havia livre concorrência. É falso. Nós estamos melhor hoje, com todas as imperfeições que o país tem, do que estávamos há 50 anos. E foi por via do diálogo. Foi por via do diálogo entre direita, entre centro-direita, centro, centro-esquerda, esquerda. Nós vimos isso nas autarquias, tantas autarquias que têm aquela denominação tão engraçada do vodka laranja, não é? Que é o PSD e o PCP, e conseguem, e dialogam, e fazem. E eu não sou nenhum desses partidos, estou à vontade para dizer. Este é o tempo dos democratas dialogarem e encontrarem soluções. E foi essa também uma das razões que me fez, novamente, querer candidatar e querer ser cabeça de lista pelo Distrito de Santarém. Eu não aceito quererem me pôr contra o meu vizinho só porque o meu vizinho é diferente de mim. Eu tinha precisamente aqui duas questões que estava a guardá-las mais para o final, no fim de falarmos sobre as prioridades do LIVRE e do programa eleitoral do LIVRE, mas tinha aqui duas questões que depois podemos retomar, se o Pedro quiser, Claro. já nos falou da saúde,
Já nos falou dos Tchau. transportes. Que E do outras. ambiente. E o E do ambiente? ambiente. Saúde, transportes, Rio Tejo e o ambiente. Nós temos uma obrigação moral de deixar às gerações futuras um planeta melhor e não pior. E temos que desmontar mais um dos mitos, mais uma das falácias que significam mentiras, mais uma das mentiras que comumente são transmitidas. Não são os mais pobres que vão pagar esta Revolução Verde, porque esta Revolução Verde e ambiental precisa de trabalhadores. E precisa de trabalhadores com mais formação. Com mais formação, mais bem pagos. Quem vai pagar o não assumir da necessidade desta Revolução Verde são os mais pobres. São os que menos têm. Porque se por exemplo, com este clima extremo, as pessoas com mais posses naturalmente têm mais meios de defesa. As pessoas com menos posses têm menos meios de defesa. À noite, no nosso distrito, como todos os que nos estão a ouvir sabem, quem não tem um ar-condicionado, eu não tenho, é muito difícil dormir. Está calor. Ora, e se isto piorar? Como é que é? Como é que vão ser os acidentes de trabalho? O que é que vai acontecer à produtividade? O que é que vai acontecer aos distúrbios de sono? O que é que vai acontecer à saúde mental? A qualidade de vida e os empregos qualificados podem vir do ambiente. O ambiente não é um custo para a classe trabalhadora e para a classe média. É um investimento. Mas é um investimento de todos. Portanto, defendemos impostos mais progressivos, precisamente para não cair em cima dos mesmos os custos de sempre. E, portanto, acredito estas são as principais prioridades. E a educação, obviamente. Porque se nós não fizermos um contrato, nós no livro falamos muito no contrato com o futuro, mas não falamos, nós assinamos. A escola pública tem que continuar a existir, mas só existe com qualidade se nos sentarmos à mesa seriamente com os professores, com todos os trabalhadores da escola, com os ministérios, com os sindicatos, com a sociedade civil e ver o que é que se pode fazer, faseadamente ou não, mas é com todos, porque eu acredito que é da unidade que sai a solução. E os professores são uma classe que, quando eu era miúdo, ser professor era uma coisa digna na minha terra. Era o senhor professor, era a senhora professora. Muitos dos meus amigos na escola primária, no ciclo preparatório, como então se dizia, queriam ser professores. Não só pelo gosto, como era uma coisa digna, era uma coisa bem vista, era uma coisa reconhecida nas suas terras. Isso perdeu-se. E isso não se deve perder. Isso é impossível que se perca. Uma sociedade que perde isto, perde também o seu futuro. Portanto, eu aqui comprometo-me, e quem me conhece sabe que quando eu dou a palavra, sou muito teimoso e dou a palavra até ao fim. Nós temos que encontrar com estes profissionais um caminho. Neste momento, o caminho é estreito. Neste momento, o caminho parece difícil. Mas no fim, quando chegarmos a acordo, o caminho alarga e torna tudo mais simples. E isso vê-se noutros países que já fizeram essas experiências. Não é preciso inventar a roda. Não há necessidade de inventar a roda. O Pedro está a dizer que o caminho é difícil, é estreito, mas o que nós temos visto nos últimos dias, nomeadamente com os partidos mais à direita, que tudo prometem e resolvem os problemas todos dos professores, Ah, é o precisamente leilão. aqueles que despediram professores e os anteciparam, dizendo até que eles Não que eram havia necessários? que não eram necessários, que havia professores a mais, não é? E E agora dão-lhes tudo, e congelaram-lhes as carreiras, e agora dão-lhes tudo como se isso fosse essa, uma varinha essa, mágica que resolvia, não é? essa é a realidade. É Eu esse não, e aos não... outros profissionais, todos que Exatamente, andam na agora, saúde, todos na na justiça. justiça, na Justiça. saúde, nas forças de segurança, toda a gente se Exatamente. queixa de que quer mais, não é? Que É, precisa. ainda há pouco tempo estive numa reunião, porque também faço parte do Livro Nacional, não é? Estive numa reunião com ex-combatentes e das primeiras coisas que nós dissemos foi: nós não vimos ao leilão do subsídio.
não é? E eles disseram, nós não queremos o leilão do subsídio, nós queremos problemas concretos resolvidos. E pronto, deram-nos o seu caderno de encargos, muitas coisas parecem-nos óbvias, fáceis de fazer, que não passa por este leilão, que até é ofensivo. Que até é ofensivo. Porque não é só o dinheiro, por exemplo, de que os médicos se queixam, são as horas absurdas que têm de trabalhar. Não é só o dinheiro que os professores se queixam, é a carga burocrática desnecessária. Nos tribunais não é só o dinheiro que conta, é o porquê é que um juiz ou qualquer outro interveniente da justiça tem que estar com uma carga burocrática, se podem haver administrativos que deixaram de haver, não se percebe porquê, a tratar de assuntos libertando os juízes e advogados e todos esses decisores, todos esses fazedores de justiça, não é? Ganham tempo se não tiverem que tratar disso. Da mesma forma, porque é que não se avança mais para agora está-me a falhar a expressão, a justiça, aqueles pequenos tribunais de mediação antes do tribunal, não é? Os julgados de paz, obrigado, lembrei-me agora de repente. Os julgados de paz. Há pequenos casos, porque a justiça não é só feita dos grandes casos que abrem os telejornais. Todos nós temos, ou nossos, ou familiares nossos, com casos pendentes, coisas que têm importância na nossa vida, mas não têm importância para o país, mas têm importância na nossa vida, não é? E estão ali no ramo-ramo, no ramo-ramo, e depois vemos julgados de paz a funcionar belíssimamente. Porquê é que não se avança mais para isso? Porquê? Os julgados de paz também, uma das coisas que funcionam são os olhos nos olhos. Voltamos ao diálogo. E voltamos à empatia, a saber dialogar com uma pessoa, saber que do outro lado está uma pessoa. E, portanto, esta humanização é necessária para resolver todos estes problemas. E, portanto, eu não vou em cantigas de leilões, acho que quem já tem acompanhado, poucos, mas aqueles que acompanharam a minha carreira, o meu percurso, carreira que eu não sou 52 ou 38 de Lisboa. O meu percurso na política sabe perfeitamente que sou uma pessoa, primeiro, desprendida do poder, tenho a minha profissão e entro e saio quando sinto necessidade disso. Pedro, ainda há pouco falámos também do Rio Tejo. Que propostas é que o LIVRE tem para o Rio Tejo? Bem, em primeiro lugar, lá está, é não inventar a roda, é não entrar nesta roda de leilões, é juntar todas as pessoas que vivem do Rio Tejo, todas as pessoas que já têm projetos para o Rio Tejo, todos os autarcas, todos os habitantes, e então encontrar um plano geral. Isso, para mim, é mais importante do que eu dizer-lhe a minha opinião pessoal que a tenho. A minha opinião pessoal não serve sozinha. Não é possível. Eu estou aqui no Cartaxo. O Rio Tejo aqui é diferente do Rio Tejo lá de cima. O Rio Tejo aqui é diferente do Rio Tejo de Lisboa. É necessário parar e pensar, e com evidência científica, com consenso científico, porque os políticos não são cientistas, mas os cientistas também não são políticos. E, portanto, nós temos que ver qual é o consenso que existe, por exemplo, na despoluição, nas hectares, em todas estas coisas que nós temos a sensação, quase a certeza, porque moramos, não é? Eu moro perto do Tejo. Portanto, mas é preciso que os cientistas nos digam, é possível fazer isto, mas isto vai ter esta consequência. E depois é o decisor político que tem que agir. Mas depois, no fim de agir, tem que existir um escrutínio por parte da população do que está a ser feito. E isso hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. A Bélgica, a Irlanda, têm uma coisa chamada os Conselhos de Cidadãos, em que cidadãos, nos modelos são escolhidos aleatoriamente, perdão, noutros modelos são escolhidos pelas suas características e que vão acompanhando os processos. Porque, veja-se o aeroporto, não é? Há 50 anos que se fala no aeroporto. Já imensas ideias foram deitadas abaixo. Eu pergunto ao João, tirando uma ou duas, sabe porque é que caíram? Eu não sei. Eu não sei o que é que travou aquilo. Não sei, nós não sabemos.
E com a crise na comunicação social que existe, então aí é a pedrada total no charco. Porque é assim, vocês, comunicação social, como todos os políticos, às vezes gosto do que escrevem, outras vezes não gosto do que escrevem, outras vezes agora foram dizer isto e tal. Mas são o grilo falante, no bom sentido, que nos resta. São quem aponta, são quem vai, quem pergunta, quem está aqui a perguntar-me, não é? Ora, eu quero viver num país onde os jornalistas não sejam heróis. E hoje em dia é preciso quase ser herói para ser jornalista. Quer dizer, o tipo de Porto Canal que estava ainda há dias a fazer uma reportagem leva uma sova. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Os seus colegas da TSF, do Diário de Notícias, do Açoriano Oriental, do Jornal de Notícias, estão sem subsídio de Natal. Começaram agora a ser pago, como se diz na minha terra, e espero que não haja problema, às mejinhas. São heróis. Mas eu não quero, eu não quero. É assim, Portugal não precisa que os jornalistas sejam heróis. E os heróis só são heróis se querem, não são heróis à força. Não são heróis sem capa por necessidade. E, portanto, precisamos de para que isto que eu estou a dizer, precisamos de uma imprensa livre e para isso nós precisamos de saber, por exemplo, quem são os donos dos jornais, dos grupos de comunicação social. Quem são? Nós não sabemos quem são os donos da Global Media. Não sabemos. Por exemplo, e o João sabe de outros casos, com certeza, porque é do meio, eu não lhe vou perguntar, como é óbvio, aqui da Sim. região, que nós, quer dizer, eu alguns ainda consegui O ter, mais ribatejo está na ficha técnica, é detida eu 100% sei, por mim, que sou jornalista há 36 exatamente. anos, mas é um projeto muito modesto quando comparado com os grandes meios, esses sim, com concentração até de meios, Mas, exatamente, e mas lá aí sim há está. uma falta. E de facto, a imprensa, o jornalismo, a comunicação social é fundamental para a qualidade da democracia. E nós hoje assistimos a um fenómeno do crescimento da extrema-direita que é a nível mundial. Quando se olha É, para o mapa das autocracias no mundo, elas ocupam a maior parte do mapa, não é? E vemos o fenómeno do Trump novamente a voltar. a aumentar, com a possibilidade de voltar a ser eleito, não é? Uma coisa que era impensável, atendendo ao que aconteceu, aos retrocessos que No- aquilo trouxe. Tivemos o Brasil, sim, esse conseguiu livrar-se do Bolsonaro, já não se pode Para já. candidatar, já não se pode candidatar. Foi Pois, decidido nos exato. tribunais lá, o tribunal lá decidiu, não volta a candidatar-se, porque incentivou aquele A ataque insurreição, não é? Onde as pessoas e fizeram nós, necessidades e na nós casa da cá este democracia. ano, este ano estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. É uma ideia de que temos uma democracia consolidada. Mas não temos. Há motivo para preocupação cá em Portugal? Claro que sim. Há motivos gravíssimos para preocupação cá em Portugal. Eu falando aqui há uns meses com um colega seu, perguntei-lhe, porque faz relações internacionais, e perguntei-lhe como é que o Vítor Orbán, que é menos conhecido em Portugal, mas é um Bolsonaro e um Trump da Hungria, como é que ele chega ao poder e lá se mantém? E a explicação que ele me deu foi uma explicação muito engraçada, que é da mesma forma que um elefante passa por baixo de uma porta. E eu disse, como? Às fatias fininhas sem ninguém dar conta. E depois monta-se todo lá dentro. E no fim de já ter passado a porta, não há quem abra a porta porque o elefante já está gordo outra vez e está a barrar a porta. Na Hungria, por exemplo, das primeiras coisas que fizeram foi fechar jornais. A seguir foi fechar universidades. E depois a machadada final foi a mudança da lei eleitoral para aquelas pessoas a se manterem no poder. E aquelas pessoas fizeram das pessoas mais ricas da Hungria os seus amigos de infância, a sua família, os seus assessores. Em Portugal este risco existe porque a direita democrática ainda tem a tentação de pensar que vai domesticar a extrema-direita. Eu não conheço exemplo histórico de domesticação da extrema-direita no mundo. Não existe. É uma falácia. Ou a extrema-direita deixa de ser extrema-direita, ou isto é apenas uma mentira. Porque as ofensas que nós ouvimos, os gritos que nós ouvimos,
Isto é assustador. Vamos ter uma manifestação para dia 3, anti-islâmica. O Sim, Martim Muniz vai ser alvo dali de uma razia dos skinheads, dos neonazis, exatamente. da Eu não extrema-direita, tenho. Eu não, sob um título de 1143, que é a data da nacionalidade. Portanto, são exatamente. nacionalistas que vêm com aquela teoria da grande substituição da extrema-direita Exatamente. francesa e da extrema-direita europeia, não é? Ora, um país como o nosso, onde eh, poucas famílias têm, poucas famílias existem sem imigrantes. Nós fomos para fora, nós quisemos ser bem acolhidos. Eu não tenho religião. E, portanto, respeito todas as religiões. Desde que as religiões respeitem a lei, como é óbvio. Ora, se todos os estudos, voltamos às evidências científicas, não é? Se todos os estudos dizem que os trabalhadores migrantes em Portugal estão a salvar a segurança social, se nós sabemos que existe uma quebra demográfica grande, mas eles não podem vir, então é porque é racismo? As coisas têm que ser chamadas pelo nome. É racismo? É xenofobia? Ora, e eu gostava que os meus primos imigrados sofressem racismo e xenofobia. Não, não gostava. Não gostava. Eu gostei da forma como o Estado francês tratou os bidonville na década de 60. Os bidonville portugueses, ou seja, bairros da Lata. Não, não gostei. Não gosto. E não faço aos outros aquilo que não gosto que me façam a mim. Nós estamos numa crise de regime. E os sinais são claros. Senão não estávamos a ter esta conversa. Se os sinais não estivessem lá, todos, um por um, nós não estávamos a ter esta conversa. E nós estamos no distrito de onde saiu Salgueiro Maia para acabar com o regime mais corrupto dos últimos séculos em Portugal. E é um regime que vem agora uns senhores e umas senhoras dizer que se vivia melhor. Viviam eles, os financiadores do Chega.